Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? A quinta oração, o quinto tipo de oração que move o coração de Deus. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você não sabe quais são as 4 orações que movem o coração de Deus, volte aí alguns vídeos, assista lá. A gente fez 5 vídeos, com esse de hoje, que falam sobre os tipos de orações que vão fazer o quê? Vão estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, vão fazer com que a gente fique mais íntimo do Senhor, com que a gente peça direito as coisas que a gente tem que pedir. Porque não é só chegar a Deus e pedir de qualquer maneira. Deus é soberano, Deus ele tem todo o poder. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. E muitas vezes nós oramos errado. Então, a gente já falou aqui sobre a oração de gratidão, que é a primeira coisa, antes de pedir qualquer coisa, nós temos que reconhecer quem é Deus. Quem é Deus? Ele é tudo. Deus ele te fez acordar hoje, ele fez você estar aí respirando, você estar aí vendo, escutando. É tudo pela misericórdia dele. Então, primeiro a gente reconhece, a gente tem um coração grato, de quem é Deus. Depois a gente vai interceder por pessoas, é o segundo tipo de oração, oração intercessória, onde a gente coloca nas mãos de Deus as pessoas que precisam, parentes, amigos, etc. E a terceira oração é a oração de petição, é onde a gente pede por nós mesmos. E a quarta oração é a oração de louvor, A gente louva a Deus por tudo que Ele é. E essas orações, a gente vai juntando tudo, a gente vai fazer uma oração completinha. Quando a gente começa fazendo, agradecendo, pedindo pelas pessoas, depois a gente pede pela gente, depois a gente agradece. E hoje eu vou te falar o quinto tipo de oração, que é a oração de confissão, confissão de pecados. Muitas vezes a gente esquece de confessar ao Senhor os nossos pecados. Muitas vezes a gente pede, clama, e a gente termina a oração e a gente não fala com o Senhor das nossas falhas, das nossas limitações. Ah, mas Ele já sabe. Sim, mas Ele quer ouvir da sua boca, porque a palavra que você coloca para fora, você já está cansado de saber disso, ela tem muito poder. Então, quando você determina uma coisa sobre a sua vida, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais esse peso, eu não quero mais isso que está me atrapalhando. Quando você joga isso para fora, o Espírito Santo ele tem todo o acesso para poder te ajudar, porque você falou, você colocou para fora mesmo o que você estava sentindo, o que você está querendo mudar. Então não adianta ficar só pensando, eu tenho esse defeito aqui, é difícil. Não, fala com o Senhor. Essa é a oração de confissão. É chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu falho nisso, nós falhamos em muitas coisas. Colocar isso tudo na frente do Senhor e entregar a Ele, entregar a Jesus as falhas. E Ele vai ajudando a gente a melhorar. O escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, coloquem para fora da vida de vocês todo o peso e pecado. Então, são duas coisas diferentes. Existe o pecado, e existe peso. O que é peso? Não é pecado, mas se eu não vigiar, ele vai fazer eu pecar, porque ele vai me atrapalhar, ele vai me colocar para trás, ele vai me amarrar, e eu não vou conseguir caminhar mais próximo do Senhor, agradando ao Senhor. Então tira da sua vida todo o peso, não só o pecado, mas peso, coisas que estão te atrapalhando. Mas isso você tem que fazer uma oração de confissão, confessando ao Senhor tudo que é falha, tudo que você precisa largar, hábitos que você que te atrapalham de alguma forma. Essa oração é uma oração de confissão. E Deus se agrada daquele que reconhece o seu erro, daquele que tenta mudar, daquele que pede a Ele a ajuda para mudar. E quando você começa a pedir, quando você fala, Senhor, eu sou preguiçoso, Senhor, eu sou fofoqueiro, Senhor, eu tô tendo esse hábito de pornografia, Senhor, eu tô tendo esse hábito de ficar falando mal dos irmãos, Senhor, qualquer hábito que a gente tenha. Existem muitos hábitos que prejudicam a nossa vida. Senhor, eu não quero ir na igreja porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Senhor, eu não consigo acordar cedo para ir na escola bíblica. Senhor, eu tô com um problema sério no meu trabalho, me ajuda, eu tô com ódio, eu tô com ranço, tira isso do meu coração. É falar mesmo com Deus, gente. Falar com Deus o que está te atrapalhando. Confessa ao Senhor os seus pecados. Porque lá em Isaías 59, versículo 2... ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que as nossas orações são impedidas de chegarem até o trono do céu se nós estivermos andando em pecado. Então, não adianta a gente pedir, a gente clamar todas essas orações que eu te ensinei. Não adianta você pedir pelas pessoas, não adianta você pedir por você, não adianta você louvar o Senhor, reconhecer quem Ele é, se você não busca limpar o seu coração. Porque Deus, Ele é Deus de bondade, Ele é Deus de luz. Então, se tiver uma treva agarrada ali na nossa vida que a gente não quer soltar, aquele pecado de estimação, todas essas orações não vão chegar ao trono. A palavra que fala, Isaías 59,
Lê lá que você vai ver. Então, por isso que eu deixei essa oração por último, a oração de confissão de pecados. Por quê? A gente pede tudo que a gente quer, mas no final, a gente quebranta o nosso coração ao Senhor, pede a Ele a mudança, pede a Ele para nos ajudar, e aí Ele vai se agradar muito de nós, vai ver que a gente quer mudar realmente. Então, que você consiga fazer essas orações, vai emendando uma na outra, e quando você vê, você já orou 5 minutos, você já orou 10 minutos, e aí você vai tendo aquele prazer de conversar com o Senhor, de estar na presença do Senhor. Gente, a oração, nem sempre a gente vai ter aquela vontade. Nós somos humanos, nós somos carne, a gente quer o prazer, a gente quer ficar deitado no sofá, sem fazer nada. Mas a oração, quando você vai sem vontade, fala, Senhor, eu tô aqui, eu não tô com vontade de orar. Gente, a gente não engana Deus, a gente não engana Deus. Fala com Deus a verdade, não chega perto de Deus, chega perto de Deus com o coração verdadeiro, porque não adianta mentir, Deus sabe todas as coisas. Fala, vai sem vontade, Senhor, eu não estou com vontade de orar hoje, mas eu vim aqui porque eu sei que eu preciso, que eu dependo do Senhor. E Ele vai se agradar de você. E o Espírito Santo vai mexendo ali no seu coração, no seu íntimo, e isso vai se tornando um hábito. Daqui a pouco você não consegue ficar sem falar com o Senhor, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada. E daqui a pouco você vai ficando uma pessoa muito mais fortificada no Senhor para resolver qualquer BO que chegue até você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo possa mexer aí no seu interior para que você possa orar mais. Se você já é uma pessoa que ora, que você ore mais. Se você não ora, comece a orar, tá? Porque Deus, Ele se agrada do ser humano que busca ali o relacionamento com Ele. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aí e compartilha com alguém.